Shalom, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Amigos, neste vídeo eu quero falar com vocês sobre o casamento antes do pecado em Gênesis, tá certo? Bom, eu vou gravar dois vídeos sobre o tema. Eu vou falar neste primeiro vídeo vai ser o casamento antes do pecado em Gênesis, e no nosso segundo vídeo será o casamento após o pecado em Gênesis, tá certo? O que o livro de Gênesis pode nos falar aí a respeito do casamento? Bom, eu preparei um pequeno PowerPoint para nós refletirmos, tá? E está aí, deixe-me compartilhar com vocês, ok? E nós vamos então ver aí. Bom, deixe-me avançar aqui, tá? E eu gostaria de convidar você a tomar sua Bíblia em mãos para nós ler o texto. Tá? Nós lermos o texto, Gênesis capítulo 2, abra sua Bíblia aí. Bom, eu já estou aqui, tá? Em Gênesis capítulo 2, nós vamos ler do verso 18 em diante. A tradução que eu leio é a NVI e diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie, ele corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como eles lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada um dos seres vivos, esse seria o nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos os rebanhos, tá, domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia não se achou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Amigos, aqui nós temos uma narrativa muito interessante. Parte dos comentários que eu vou fazer aqui, tá? É um pensamento do Dr. Robert Alter, um dos maiores literatos vivos hoje em Bíblia hebraica, no livro A Arte da Narrativa Bíblica. Então, a parte aqui que eu analiso a narrativa, tá, é tirada do livro do Alter. Já no próximo vídeo, grande parte daquilo que eu falarei são as minhas compreensões mesmo a partir da leitura da narrativa, levando em conta o hebraico e tudo mais. Bom, algumas coisas precisam ser mencionadas aqui que talvez não tenham passado pela cabeça do leitor ainda. Primeiro, no verso 18, Deus diz que faria uma auxiliadora que lhe fosse idônea, ou como igual, como diz algumas traduções, e aqui que corresponda, tá? O que acontece? A palavra auxiliadora em hebraico é a palavra Ezer, tá? E já nós vamos comentar sobre ela. Mas o que é interessante um leitor atento, ele ficaria com esse texto atravessado na garganta. Por quê? Deus diz assim no verso 18: Vou dar uma auxiliadora que lhe seja idônea. Na sequência, Deus põe o homem para dar nome aos animais. E uma pessoa, lendo atentamente esse texto, se perguntaria: tudo bem, mas o que tem a ver dar nome aos animais com Deus dar uma auxiliadora para o homem? Tem tudo a ver. Por quê?
A ideia da narrativa, nós precisamos prestar atenção, porque aquilo que Franz Rosenwald dizia, que Martin Buber dizia, que Robert Alter bate tanto na tecla, que Folkman bate tanto na tecla, que aqui no Brasil Reinaldo Siqueira e Edson Nunes batem na tecla, nós temos que prestar atenção na forma como o texto está escrito. A forma que o texto está escrito revela o seu conteúdo, o seu intuito. E o que acontece? Por que Deus diz, eu vou dar uma auxiliadora e depois põe o homem a dar nome aos animais? Imagine você, toda a criação diante de Adão, e agora Adão começa a dar nome aos animais. Vaca, boi, cachorro, cachorra, e assim por diante. Começa a surgir um vazio no homem e ele percebe que todos os animais tinham uma companheira. Se você olhar, diz o verso 20, no final do verso 20, todavia não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Ou seja, qual é o grande intuito de Deus colocar o homem para dar nome aos animais em Gênesis? O intuito disso é despertar no homem a falta de uma companheira. Veja como Deus é. Deus diz, eu vou te dar uma auxiliadora, e o homem, tudo bem. Mas talvez se Deus tivesse dado a auxiliadora exatamente naquele momento, o homem não daria o valor necessário para essa auxiliadora. Então o que Deus diz? O que Deus fez? Põe um homem para dar nome aos animais. E o homem vai dando nome aos animais e ele percebe que todos os animais estão em casais, eles têm as suas companheiras, mas o homem não tem. Então, desta forma, Deus desperta no homem o desejo de uma companheira. Então, este é o intuito narrativo do texto. Deus quer que o marido sinta a necessidade de ter uma esposa, que o marido sinta a necessidade de casar-se, que o marido entenda a importância de ter uma auxiliadora. Então aqui eu coloquei o texto hebraico e aqui nós temos duas palavrinhas, na verdade aqui uma palavra e aqui uma frase que eu gostaria de falar com vocês. A primeira, então, vamos começar pela palavra aqui no versículo 19, Ezer. A palavra Ezer, auxiliadora, a palavra auxiliadora, ela aparece 21 vezes na Bíblia hebraica. Dessas 21 vezes, 16 vezes ela aparece para Deus. Deus é o Ezer de Israel. Deus é o auxiliador de Israel. As outras vezes ela aparece para a mulher. Então veja, isso é proposital. O mesmo papel que Deus teria para Israel, a mulher teria para o homem. Então veja que a mulher ela é muito importante na vida do homem. Ela poderíamos dizer que na vida do homem ela é necessária e indispensável. A esposa é. Tanto é que os estudiosos judeus da época de Cristo, o Talmud apresenta alguns trechos sobre isso, onde se dizia que um homem que não tem mulher não é um homem, não é nem considerado um homem. E essa perspectiva é uma perspectiva, eu não diria, ela é uma perspectiva bíblica, mas a Bíblia ela apresenta isso de um prisma um pouquinho diferente. A narrativa do Gênesis ela demonstra que o homem sem a esposa ele é incompleto. O homem sem a esposa é incompleto. É interessante o Folkman, e eu posso trazer isso à baila em um outro vídeo, ele demonstra em um estudo através da narrativa do Gênesis, um estudo literário, ele demonstra que o Gênesis propõe que o homem só é completo quando ele está com sua esposa. Então, a mulher ela é importante, ela é essencial, ela é indispensável no casamento. Aquilo que a mulher seria para Deus, aquilo que Deus seria para Israel, a mulher seria para o homem. É isso que inicialmente a narrativa nos diz. E como se não bastasse isso, Deus está dizendo que a mulher seria isso para o homem, Deus agora, como eu já disse, desperta no homem o desejo de ter a esposa. E quando ele desperta no homem o desejo de ter a esposa, ele dá a esposa para o homem. E quando ele dá a esposa para o homem, Adão
usam uma expressão no hebraico que é fascinante e que as traduções em língua portuguesa não conseguem traduzir ao pé da letra. E eu gostaria de ler o texto hebraico, esse trecho com vocês, e explicar para vocês, onde nós temos Vayomer ha'adam, Zot hapam. Então aqui nós temos, e disse Adão, Zot hapam. E disse Adão, Zot hapam. Por que eu não traduzi esse Zot hapam? Porque eu quero explicar esse Zot hapam para você. O Zot hapam, que é uma expressão idiomática, na nossa tradução em português foi traduzida por esta afinal. Só que no hebraico, a melhor tradução não seria essa. A melhor tradução seria uau. Uau. Em outras palavras, Adão ficou embasbacado quando ele viu Eva. Então ele diz, Vayomer ha'adam. Então, e disse Adão, uau. Adão fica embasbacado. E é interessante, nós temos um sinal conectivo, um sinal aqui, nós temos um sinal conectivo, então nós temos Vayomer, isso aqui lê junto, e aqui nós temos um disjuntivo. Então aqui vai 2 pontos e nós temos a frase, logo aqui nós temos um rev, um disjuntivo. Então a frase termina aqui, literalmente. E disse Adão, uau! É isso que o hebraico está dizendo. Em outras palavras, Deus despertou no homem a necessidade, Deus fez com que o homem entendesse a necessidade de uma esposa. Deus fez o homem entender o quanto uma esposa fazia falta. E quando o homem percebe o quanto a esposa faz falta, Deus dá a esposa para ele. E quando Deus dá a esposa para ele, Eva era tão linda, ela era tão linda, Eva era tão bela, que Adão olha para Eva e diz, uau! E aqui eu passo, para finalizar esse primeiro vídeo, para uma aplicação pessoal, que se dirige neste momento, principalmente para os jovens que ainda estão namorando, ou ainda vão namorar, e também para pessoas que já casaram. Jovem, para você que está namorando ou você que ainda quer namorar, procure uma pessoa que te faça fazer uau. Quando você olha para ela, você diz, uau, essa é a mulher que eu quero me casar. Você precisa conhecê-la e, claro, quanto mais você conhecer ela, mais você precisa se aproximar de Deus. Tá? E a mesma coisa vale para as meninas. C.S. Lewis já dizia o seguinte, um homem deve procurar uma mulher que ela está tão próxima de Deus que para poder chegar nela, o homem precisa perseguir a Deus. Parafraseando aqui C.S. Lewis, ok? Então, isso precisa, e a mesma coisa para as meninas. Quando você for em busca de um rapaz, procure um rapaz que esteja tão próximo de Deus que você precise perseguir a Deus para encontrá-lo, ok? E amigos, para nós que já estamos casados, é de suma importância que nós entendamos a necessidade que nós temos de uma esposa e o quão importante ela é em nossas vidas. E Deus nos deu elas exatamente porque elas são muito importantes, elas são fundamentais e indispensáveis em nossa vida, de tal forma que nós precisamos olhar sempre para nossa esposa e dizer, uau, essa foi a mulher com que me casei. E mulheres, não olhem para os seus maridos e digam, este foi o traste com que me casei. Letra 8, amigos. Até o nosso próximo vídeo.